Outro Olhar. A apresentação, Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje nós vamos lançar Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, para um delito, um grupo de delitos que vem ganhando força e demandando mais inteligência estratégica das nossas polícias. São os crimes cibernéticos, que transpuseram o crime e os criminosos também para o digital, para as redes sociais, para o universo tecnológico. O mundo evolui e muda e o crime acompanha, essa que é a verdade. E os aparatos públicos de prevenção, repreensão, de acusação, de perícia, investigação e de julgamento também precisam evoluir. Então é preciso compreender como se dão esses delitos, como podem ser provados, como podem ser evitados e combatidos. Então, nos próximos 30 minutos eu converso sobre esse tema com o delegado de polícia, Dr. Emerson Venditti, que foi meu colega no governo Sartori, ele chefe de polícia e eu chefe da Casa Civil, ficamos também amigos. O Emerson é autor do livro Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de investigação, ao lado do Igor Vinícius Nogueira Jorge. O Dr. Emerson é mestre e doutor em Direito, formado pela Federal de Santa Maria, professor da Academia de Polícia e de cursos de pós-graduação. Além de chefe de polícia, foi presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia e atualmente é membro do Conselho Superior de Polícia do Rio Grande do Sul. Doutor Emerson, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui. Bom dia, obrigado pelo convite, um prazer te reencontrar, especialmente para a gente falar desse tema que para mim é muito... E para ti, para a sociedade, né, candente, né? Então, antes de entrar, eu queria te ouvir um pouquinho, Emerson, sobre... Eu posso te chamar sem o doutor, Claro, né? claro. Um pouquinho sobre esse universo da polícia, né? Essa vocação de ser policial, de ser delegado de polícia. De onde veio, qual é a motivação, qual é a boa aí de ser policial? Para mim é um pouco diferente, eu acho que dos demais, Kleber, porque eu sou filho de agricultor e de professora do estado, né? Morávamos a 26 quilômetros do principal centro de cidade, ou seja, no interior de Nova Palma, uma localidade chamada Caimborá, e eu fui para Santa Maria para fazer o colégio agrícola. Então fiz colégio agrícola e... Do agro, então. do agro. E aí, na sequência, quando eu fiz para fazer o vestibular, na época era só vestibular e praticamente só tinha Universidade Federal na região, Santa Maria, eu fiz o pré-vestibular e mudei, né, naquela sequência para o direito, né? Não sei o que me fez mudar, se alguma influência. Nem te lembro direito. Nem me lembro direito, porque era adolescente, tinha 16, Muito 17 cedo anos. pra gente decidir. Eu também fiquei nessa entre direito e jornalismo. Já nem lembro direito. Não, e na época eu fiz vestibular para Direito em Santa Maria, para Medicina em Pelotas e para Ciência da Computação em Juí, né? Ou seja... Era vasto. E como acabei passando em Juí, acabei passando em Santa Maria, Universidade Federal, naturalmente que sem dinheiro a gente foi para a Universidade Federal para poder cursar o Direito. E no meio da faculdade, um colega que era da Polícia Rodoviária Federal há mais tempo, chegou no meio da sala e disse: está aberto concurso para a Polícia Rodoviária Federal, quem quer fazer? Eu levantei a mão. Ele me levou para fazer a inscrição ainda. Também sem pensar muito. Também sem pensar muito. Passamos numa banca, compramos uma apostila, ali passei no concurso naquela oportunidade. Me formei e logo na sequência da formatura abriu o concurso para delegado de polícia, acabei fazendo. Também passei numa turma que acabaram indo para a Academia de Polícia 19 pessoas e que, inclusive, desses 19, restaram 16, porque outros foram para outras profissões, inclusive Ministério Público, e desses 16, 3 já chegaram à chefia de polícia, Dr. Ranolfo, e atualmente o Dr. Fernando, né, que é o chefe de polícia atual. Isso. Então... E me conta isso, Emerson, então, para completar essa parte, como é que foi ser chefe de polícia? Foi um período bem conturbado, Kleber. Acho que a criminalidade vinha crescendo nos últimos 15 anos, né? Dá para você dizer assim, ou seja, a gente pegava a curva de criminalidade
desde os anos 2000 e especialmente a partir de 2005, 2006, com a mudança da lei que a gente chama de lei antidrogas, com a despenalização da questão do uso de drogas, acabou tendo uma curva muito grande de criminalidade, especialmente os homicídios e outros delitos. Então, em 2015, quando eu fui diretor do ENARC, já no primeiro ano no governo Sartori, o destaque era muito grande para a questão do aumento dos homicídios. E em 2016, em fevereiro, quando fui chamado para essa missão, a gente tinha justamente alguns desafios pela frente, né? E chegou a um pico ali. Chegou a um pico muito grande. E em um ano e pouquinho, vamos dizer assim, 1 ano e 4 meses, a gente conseguiu justamente mudar a curva. Foram feitas mudanças Isso. profundas. A partir de julho de 2017 começou a baixar a criminalidade, porque é difícil mudar, inclusive, a cultura interna de investigação. A gente fez levantamentos na época que diziam que a Polícia Civil não investigava crime organizado, não investigava lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, então, nem se falava, né? E eu sempre tive o entendimento de que, para bater no crime organizado, tem que descapitalizar o crime organizado. Ou seja, não adianta simplesmente... Siga o dinheiro. Follow the money, né? Follow the money. Então, isso foi importante. Se criou uma cultura, inclusive nacional, que a gente levou para o Conselho Nacional de Chefes de Polícia, instituindo as delegacias de repressão à lavagem de dinheiro, crime organizado e também a questão do combate à corrupção. Então, foi importante porque foi uma avalanche que acabou reduzindo também a criminalidade como um todo. O secretário César Schirmer, na época. Isso, não, importante. O secretário Schirmer acabou dando, né, não só aval para aquilo que estava sendo feito, porque eu acabei assumindo antes do Schirmer, acabei continuando com ele. Então ele dava o aval e também o direcionamento. E o direcionamento importante que ele deu foi justamente aceitar a nossa ideia da transferência dos presos que mais foi um demarcador, que mais impactavam na criminalidade do Estado. Como é que foi o nome daquela operação? Pulso Firme. Pulso Firme. Operação Pulso Firme. Foram quantos presos retirados? Na primeira leva foram 33. Né? 33 presos. Uma grande operação de comunicação, inclusive, que eu acompanhei, né? Lembro que a gente combinou o embargo com a imprensa de deixar os presos chegarem lá no aeroporto de Canoas para só depois divulgar, a imprensa toda colaborou e tal. Né? Isso realmente vamos dizer assim, um arsenal né, de enfrentamento, porque a gente não sabia o que poderia acontecer na rua e tal, e felizmente não aconteceu nada. Então o Estado se preparou para aquele embate, justamente esperando o pior, e o pior felizmente não aconteceu, aconteceu o melhor, ou seja, a criminalidade a partir daí começou a cair bastante, né? Delegado, uma vez tinha um pouco o estereótipo, né, daquele policial, até meio de filme isso, né, um brasileiro, aquele policial civil meio intuitivo, com a camisa aberta até metade do peito, pulseirão de ouro, claro que era uma caricatura. Pochete, óculos Ray-Ban. O Ray-Ban, aquela coisa, com um palitinho na boca, né, era uma caricatura, mas era um jeito de ver, né, a polícia evoluiu muito, eu queria te ouvir sobre isso, em termos de técnica, de procedimento, de capacitação, os concursos públicos também rejuvenesceu, me parece, os equipamentos, carros, me fala um pouco dessa mudança aí, de cultura também, de pessoal, me explica um pouco o que houve. Ou se era só caricatura? Não, acho que não era caricatura, eu acho que até tem um professor, que, se não me engano, o professor Vicente, ele tem um livro que fala de patos e gansos, né, especialmente porque ele foi policial em São Paulo. Eu não recordo exatamente o nome do livro, mas o Tira, né, ou seja, ele tinha um estereótipo que continua em alguns locais até hoje, né, ou seja, aquele policial que, em princípio, resolve tudo da sua maneira, ao seu jeito. Hoje a gente já procura, né, formar nas academias de polícia um policial que parte também sabendo dos conceitos de inteligência, dos conceitos tecnológicos e que possa aplicar isso no dia a dia, na prática, por assim dizer, né? A grande questão hoje, eu já digo que está um pouco invertida,
porque os policiais mais novos que estão entrando agora, eles acreditam que somente a investigação tecnológica pode resolver. Então tem algumas É uma questões. reprodução dos problemas que está em outros setores da vida também. É interessante ouvir sobre isso. Então a gente sempre diz, eu digo hoje, mesmo que eu dê aula para policiais de todo o Brasil, falando, não, a gente pode investigar, tratar com investigação cibernética, com fontes abertas, com os dados de provedores, mas não esqueçam da vida real. Ou seja, Botar o nariz lá no faro. de ir lá na frente, conferir um local, conferir um endereço, porque, especialmente nessa investigação cibernética, muitas vezes vem o resultado de um dado que o provedor informa de um endereço. E pode ser o vizinho usando a internet. Então você Pode ser muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Então pode ser que você cumpra um mandado de busca e apreensão na casa errada, que tenha por objeto o alvo errado. Então tem que compreender todo o contexto e fazer uma verificação in loco também. Ou seja, aliar a investigação tradicional à investigação tecnológica. Muito bom. Então, entrando nessa aí, que é o teu livro, né, Dr. Emerson, Crimes Cibernéticos, Ameaças e Procedimentos de Investigação. Primeiro, pedagogicamente, aqui me fala um pouco, né, o cenário de quão grave é esse tipo de delito e nos explique até do que nós estamos falando, com o que nós estamos lidando quando a gente usa essa expressão crime cibernético. Isso é importante porque o cenário hoje não é o mesmo cenário quando a gente editou a primeira edição desse livro, né? Que foi, está na terceira edição. Então, lá em 2012, quando o livro surgiu, era uma capa vermelha até. O objetivo era ensinar o básico da investigação cibernética, com alguns conceitos básicos, tratando de alguns crimes que aconteciam, como aconteciam. E a gente verificou que, especialmente a partir da pandemia, Kleber, a gente teve um boom, a migração do crime. Isso foi até objeto de estudo pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da migração do crime, do tráfico, do roubo, seja com violência, para o ambiente digital, né? Tem uma lógica. Teve uma aceleração também. Teve uma aceleração natural, ou seja, o crime também precisava se capitalizar, né? Vamos dizer assim, até irônico isso, mas é a realidade. É um business ilegal, mas é um business. E eles acabaram percebendo nesse período da pandemia que eles poderiam investir nisso, poderiam investir em criptomoedas, em outras vertentes também, que potencializassem o ganho ilícito propriamente dito, né? Então a gente viu um crescimento astronômico dos casos de estelionato, especialmente, de fraude eletrônica. Tipo? Um dos mais diversos, né? Um dos mais diversos, desde hoje, o que a gente chama de golpe da novinha, golpe dos nudes, aquela pessoa de mais idade, geralmente sexo masculino, que durante a noite entra em contato, recebe um contato ali de um perfil. Tiozão do Zap. De um perfil ali. Sedutor de uma menina mais nova. E aí vão para o WhatsApp, né? E essa menina manda fotos íntimas e pede para ter o retorno também com conteúdo íntimo. A pessoa manda e logo em seguida vira uma chantagem. Vira uma chantagem em que muitas vezes envolve até perfil falso de delegados, de policiais. Então, esse é um exemplo, né? Tem um mais atual ainda, que a gente poderia dizer, e que também atinge homens, que são homens que às vezes estão em viagem, procuram por garotas de programa e acessam alguns sites e no meio da conversa ali, não vou fazer o programa, mas com isso entra uma terceira pessoa, interposta pessoa dizendo assim, você tomou muito tempo de nós, então você tem que pagar pelo programa que você não fez, sob pena da gente contratar a sua família e dizer que você estava procurando esse tipo de serviço. E eles têm contatado familiares justamente como forma de ameaçar, então é algo até assim bem, vamos dizer assim, bem latente esse tipo de golpe, está mais atual, está acontecendo bastante, as pessoas procurarem simplesmente qualquer site, qualquer tipo de contexto.
E o que o criminoso está fazendo? Serviço tem que procurar com segurança, né? E o que o criminoso está fazendo assim na fraude eletrônica? Eles estão pagando impulsionamento do Google. Então, quando a pessoa pesquisa lá sobre algum tipo de serviço, qualquer tipo de objeto em que ele possa ter um ganho financeiro, ele faz um impulsionamento. E muitas das fraudes, quando a pessoa faz o pagamento de alguma coisa que é objeto de fraude, acaba sendo para uma conta que vai direto para o Google, para contribuir para o impulsionamento do fraudador. Tanto é que o Google recentemente criou até uma política, né, de antifraude, no sentido de que o valor que eu depositar para o impulsionamento, ele só pode ser sacado depois de 30 dias. Por quê? Porque os criminosos estavam utilizando as contas vinculadas do Google para fazer o saque imediato, para fazer o saque sequencial. O Google percebeu e acabou criando algumas regras próprias nesse sentido. Ô Emerson, e a tipificação penal desses exemplos aí que tu deste, por exemplo, né, dessa chantagem, já tem tipo penal para isso? É o tipo penal usual ou é um desafio ainda da legislação? Que crime é esse? Quando tem violência ou grave ameaça na questão da exigência, né, de valores, nós temos o crime tradicional de extorsão, independe se for para a questão de internet ou não internet. Claro que a internet hoje tem colaborado, porque é um tipo de violência psicológica, uma grave ameaça que atinge, né, a pessoa, a família, muitas vezes. Então, sim, é possível aplicar ali. E nós temos a possibilidade de não apenas chegar, que não chega nunca a pena máxima, mas de 10 anos nesse caso. E nós temos recentemente, até foi uma questão criada durante o período da pandemia, 2021, tivemos uma lei que é 14155, que acrescentou 2 tipos penais dentro do Código Penal, que é o furto mediante fraude, em que quando há uma invasão a um dispositivo, né, utilizando engenharia social, utilizando código malicioso e a subtração de valores, por exemplo, de contas bancárias. E no outro, que é a fraude eletrônica, quando o criminoso, utilizando de engenharia social, utilizando de meio fraudulento, coleta informações da vítima, que a vítima está passando para ele, de certa forma, às vezes até voluntariamente, está caindo numa engenharia social, e com isso ele usa esses dados para... O que tu chamas de engenharia social? Engenharia social é uma arte de persuasão do criminoso para fazer com que uma pessoa execute... O storytelling dele ali para te passar a mão. Isso, é o storytelling que ele cria utilizando alguns sentimentos: medo, ganância, simpatia, ou seja, curiosidade, sedução, o romance scam, né? Os scammers do amor, como a gente chama tecnicamente, é a lógica de utilizar o perfil de uma menina, ou no caso de mulheres, nós temos várias vítimas no Brasil também, o perfil do militar americano que está em período de guerra, ou está... estudante de medicina, que não sei o quê. Então, e o povo cai, Emerson. Cai. É incrível como cai, né? Cai. Então, cai justamente porque o criminoso sabe o que explorar naquele momento, né? Isso é derivado, Kleber, talvez um dos golpes mais antigos, né? Que inclusive na literatura técnica é chamado de fraude de 419 SCAN. Por que isso, né? Porque é uma forma de pescaria, de busca de dados, e o 419 é o código, o artigo do crime de estelionato no Código Penal nigeriano. Isso, em tese, nasceu de lá. Então, por isso 419 SCAN. Mas é baseado naquele e-mail, né? E antigamente eram cartas que as pessoas recebem dizendo assim: nós somos de tal banco e descobrimos, e aqui tem uma conta de fulano de tal com X milhões de dólares e reais, e nós descobrimos que você pode ser um parente provável dessa pessoa e queremos lhe ajudar a recuperar esse valor. Para isso, né? Não só a documentação, mas também uma taxinha e tal. Isso tinha, para você ter uma ideia, durante esse período de tempo,
Inclusive, perfis de anúncios de doação de animal, de raça, por exemplo. O pessoal botava um anúncio nesses classificados online, dizendo assim, eu dou um cachorro da raça X. E a pessoa, todo mundo quer, né? Ou seja, todo mundo quer aquele animal. Qual era a engenharia social? Não, o criminoso não precisa pagar o frete, então você paga o frete. E aí eu pagava o frete, o criminoso desaparecia naturalmente. O Emerson, e em termos de investigação agora, policial, né? Qual é o principal... Desculpa, eu tinha separado mais um crimezinho para te falar, que é o mais banalzinho que está acontecendo aí, que é aquele pai, troquei de telefone por enquanto... Mas ainda assim tem muita gente que cai, né? Bastante gente. E o pessoal sempre pergunta, porque é um perfil falso no WhatsApp que é criado com a foto do Emerson, que contata um familiar e pede um valor ali, troquei de telefone, precisei trocar, meu telefone quebrou, estou aqui, então tem que pagar um valor X e tal. E o pessoal sempre pergunta, mas como é que eles conseguem os dados dos meus familiares para entrar em contato? Essa é a grande pergunta. Os bancos de dados ilegais que tem na internet, os chamados data brokers, que são dados que o criminoso paga para ter acesso. Tem bots no Telegram que vendem esses dados, tem venda de dados na Deep Web, tem venda de dados na Web. Deep Web é a internet, uma camada especial da internet que eu preciso de alguma configuração especial para acessar. Por exemplo, o navegador Tor, né, para poder acessar alguns endereços específicos ali, sem ele eu não consigo acessar. E também... O cara sabe lá que tá mandando mensagem para minha mãe. Né? Sim, sabe. Então, quer dizer, ele sabe muito. É isso que tu tá dizendo. Sabe muito, sabe também por alguma coisa da tua rotina, porque no final de semana tu publicou uma foto que estava num churrasco, então se ele viu que tua mãe estava junto naquela foto, ele vai dizer, mãe, obrigado por ter vindo no churrasco e tal, e começa uma conversa nesse sentido, justamente para gerar uma confiança, sabendo, como é que a pessoa vai saber que eu estava no churrasco? Né? Só que a rede social conta muito da gente, né? E aí que eu ia te perguntar, tu já está falando um pouco disso. Qual é o desafio de investigação da polícia para investigar esses crimes cibernéticos? Eles são de mais difícil investigação ou até mais fácil, Emerson? Como é que vocês lidam com isso? Não, é uma investigação um pouco mais complexa. Eu vou te trazer um resultado até da minha defesa do doutorado, que eu trabalhei nisso, né? Eu fiz uma entrevista com 24 policiais de 24 estados diferentes que só trabalham com isso, né? E a grande questão hoje são recursos humanos e materiais, recursos humanos qualificados nisso, em todas as polícias, e também a questão da qualificação constante. Eu mesmo, né, muito do conhecimento que eu fiz foi pagando cursos ou participando de treinamentos online ou presenciais que eu pagava no meu bolso. Buscando conhecimento. Autodidata. Ou pesquisando na internet, procurando metodologias ali, conversando com policiais de fora do país, outros policiais mais experientes também. Então a grande questão hoje é qualificação, né? Qualificação, treinamento e recursos materiais para isso. Então não existem estruturas adequadas hoje no Brasil em termos de polícia judiciária, embora a polícia judiciária civil, embora 98% dos crimes passem, né, pelas polícias civis dos estados. Então há uma necessidade, especialmente após o período de pandemia, de uma readequação. Alguns estados já estão procurando ser readequados. Pará tem um departamento com 4 delegacias, 4 divisões que trabalham com isso. São Paulo tem uma divisão com 4 delegacias especializadas, inclusive uma delas focada na questão de criptolavagem, ou seja, de investigação de criptoativos como meio de lavagem de capitais. Então essa especialização ela é cada vez mais necessária. Então por isso que eu cheguei a twittar recentemente que eu acho que urge no estado do Rio Grande do Sul, né, termos aí um departamento que faça um enfrentamento. Vem cá, Emerson, isso aí a maioria das pessoas já nem registra mais ocorrência. É de se registrar ocorrência quando acontece?
a gente sempre orienta a fazer, e é extremamente importante a tua pergunta, porque as pessoas fazem a pergunta para mim assim, o que eu faço nesse caso, né? E eu geralmente digo assim, primeiro aspecto, protege tuas contas, tanto as de aspecto financeiro, então vai lá no administrador do cartão, vai no teu banco e faz um bloqueio, nem que seja temporário, para não ter problema nenhum. No segundo momento, protege tuas contas de redes sociais. Se não, troca a senha, se não tem duplo fator de autenticação, coloca. Se não tem duplo fator de autenticação por aplicativo, tira o telefone celular, deixa por aplicativo, que é mais seguro ainda. E depois pega todas essas informações do que você foi vítima e registra a ocorrência. Hoje dá para ser online, né? Dá para ser online. Delegacia e tal. Não precisa ser. E isso vai te resguardar, né? Vai te resguardar, inclusive se alguém eventualmente cair no golpe, né, que utilizaram teu perfil. E claro, o próximo passo, que seria o quarto passo da história, seria, perdi acesso a uma conta de rede social, vou recuperar, né? Existem meios para recuperação. O próprio Instagram, que hoje é o maior, né, vamos dizer assim, aplicativo em que as pessoas são vítimas de hackeamento da conta, tem alguns passos que inclusive eu coloco no meu perfil do Instagram e alguns passos que a pessoa pode seguir e recuperar a conta sem precisar fazer muito esforço. É claro que é um procedimento, por vezes, para quem não tem conhecimento nenhum do celular e como funciona, um pouco mais complexo. Então, seguir esses passos hoje é extremamente importante, assim, mas não deixar de registrar a ocorrência, até para que a polícia saiba exatamente quão grande é o problema. Né? Fica sabendo. Isso. Né? E tu falaste aí em termos de leis e regulamentações, acho que ainda tem desafios ou se lida com os tipos penais que estão aí no todo? Se tu me perguntasse assim, a internet é uma terra sem lei, eu já diria que não, né? Ou seja, eu procuro desenvolver isso na minha tese de doutorado também. Eu estou descaminhado. Arcabouço legal da vida civil. Nos últimos 5 anos, o que a gente teve de legislação nessa área, eu digo não só do ponto de vista penal, mas de outras regulamentações nesse sentido. Mas claro, né, por exemplo, se alguém encontrar um pendrive do Kleber na rua e vender esse dado, não tem crime para isso, né? Ou seja, tem algumas lacunas legislativas nesse sentido. A questão do pedido de resgate sem violência ou grave ameaça, que geralmente acontece com o código malicioso, o ransomware, que criptografa todos os arquivos de um computador. É claro que eu posso aplicar na invasão de dispositivo informático, que tem a pena de 1 até 5 anos, mas pela gravidade da circunstância envolvida. O Tribunal de Justiça recentemente foi vítima desse tipo de delito, ou seja, de um código malicioso ransomware que criptografou todos os sistemas. Então, aplicar a pena de 1 a 5 anos para um autor de um crime assim, claro que teria que se repensar esse aspecto, fora outras questões, né? A questão de perfil, os criminosos estão criando perfis de pessoas jurídicas na internet, ou seja, fazem processo de montagem diária de perfis e o Código Penal só prevê a questão de uso de perfil falso de pessoa, não de pessoa jurídica. Então, algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Eu só vou convidar os nossos ouvintes da Bandeirantes a seguirem conosco na internet e acompanhar a íntegra do programa. Quem está pelo rádio apenas, eu me despeço e desejo um bom final de semana. Dr. Emerson, e o anonimato, outro desafio, claramente, né? Bastante grande. Talvez o maior, pelo menos a mim é o que mais incomoda, assim, olhando como jornalista. O anonimato a gente tem o lado bom e o lado ruim, né? A internet, eu acho que foi criada com essa lógica. Teve um movimento muito grande dos cypherpunks, né? Nesse sentido de anonimato, de criptografia, que até ajudou a desenvolver muito aspectos da internet, de compartimentação. Mas o criminoso utiliza isso. E hoje a gente tem técnicas que a gente chama de técnicas de desanonimização. Inclusive, quando o criminoso utiliza Deep Dark Web, ou seja,
utiliza camadas profundas da internet e utiliza metodologias específicas para se proteger. O rastro digital. Que é um rastro digital que a gente tem condições de fazer uma sequência, verificar alguma vulnerabilidade que o criminoso deixou e, através disso, fazer a desanonimização dele. Então, a gente procura seguir essa questão. O ser humano, né, isso a gente utiliza em toda a investigação, é um animal de hábitos. Se o criminoso, a lógica do criminoso, ele muda um hábito para cometer um crime. Só que ele vai e vem, ele retorna volta para o hábito anterior. É o que a gente chama tecnicamente de respiro da baleia. Quando ele sai para respirar, ali é que vocês enxergam. Ali que a gente enxerga. Então não existe crime 100% infalível, mesmo no contexto da internet. Existe, claro, uma complexidade maior para a gente conseguir, né, buscar essa autoria, um tempo maior. Nessa estimativa que eu fiz no doutorado, os 24 respondentes, eu cheguei a uma média de 8 meses para um procedimento policial. O Código de Processo Penal fala, em regra, em 1 mês para terminar um procedimento policial. Não tem como, né? Porque depende de provedores de conexão, provedores de aplicação, que não tem prazo legal para responder. A não ser, outro desafio até normativo, né, para os nossos deputados. Então, a não ser que o juiz diga, não, no prazo em 5 dias. Mas aí depende de cada juiz. Já dá para dar um perfil desse tipo de criminoso cibernético ou ainda não? É difuso? Ele é difuso, mesmo na questão da pedofilia, né? Que a gente poderia dizer, não, o pedófilo tem todo o mesmo perfil. Não, o pedófilo tem vários tipos de perfil diferente também. Tem o pedófilo que gosta somente de olhar o material, tem pedófilo que gosta de aliciar crianças na internet, tem pedófilo que, além de aliciar, ele faz o recrutamento para gerar imagens, e tem quem só vende, né, as imagens de pedofilia na internet. Então, só nesse conjunto, a gente diz que existe mais de um perfil. E mesmo na fraude eletrônica, então, nem se fala, né? Ou seja, existe uma gama muito grande. O que a gente não pode afirmar é que todo fraudador na internet é um hacker. Pelo contrário, a maioria não são hacker. Utilizam engenharias, utilizam metodologias. Inteligência emocional até. Muitas vezes inteligência emocional, mas não necessariamente técnicas tão evoluídas, né, de hackeamento, que também tem, claro, que também tem, mas são técnicas mais sofisticadas, que utilizam ali uma forma de bypass, como a gente diz, para conseguir uma senha diferenciada, uma credencial diferenciada do Kleber, que é aquela credencial que só acessa o banco. Né? Digamos, na ciência de dados mesmo, depende de um conhecimento específico. Esse criminoso. Até só te trazer um exemplo bem rápido aqui, tem um golpe que a gente chama, não, o pessoal começou a chamar de golpe da mão fantasma. Que nada mais é do que uma engenharia social que você recebe uma ligação no seu telefone aqui, e no seu telefone aparece como se fosse o número do banco que você tem conta e o nome do banco em cima. Então, a BINA para você aparece como se fosse do seu banco. E a pessoa do outro lado, o atendente diz para você, Kleber, nós detectamos aqui, né, que na sua conta você fez uma transação de 5.900 e poucos reais em tal horário. Você confirma essa transação? Não, não confirmo. Não, suspeitávamos porque não é o seu padrão, especialmente em razão do horário. Então, nós detectamos que você tem aí uma vulnerabilidade no seu dispositivo e não desliga o telefone, nós vamos lhe ajudar a configurar corretamente o seu dispositivo. E aí, então, por favor, faça tudo que a gente disser. Então, o que eles fazem? Eles mandam geralmente um SMS, um link via WhatsApp para você baixar um aplicativo que supostamente iria corrigir a vulnerabilidade, mas na verdade é um dispositivo de controle remoto do seu celular. Então, a partir daí você vai... Como é que é isso? Mão fantasma, o golpe da mão fantasma.
É que, na verdade, assim, enquanto o criminoso vai aplicando a engenharia social na vítima, vai dizer, faz isso, faz aquilo. Inclusive, às vezes, o banco, muitas vezes a gente coloca a senha para acessar, vai precisar pedir ali a senha, coloca essa do digital, abre o banco enquanto ele vai... O Emerson, aquela dos filhos sequestrados também é um troço que acontece. Diminuiu um pouco? Diminuiu bastante, diminuiu bastante, né? Aquilo era muito comum na questão do telefone propriamente dito, né? Um crime talvez de menor potencial ofensivo, mas que tem a ver um pouco com a minha área de direitos autorais e tal, é um pouco esta, digamos assim, acho que tu refere no livro, pirataria digital, né? Acontece também, né? Eu mesmo, há uns 2, 3 meses atrás, vi um artigo meu num jornalzinho do interior, deixei quieto, vai vir no digital, assinado por outra pessoa. Isso acontece. Não, para você ter uma ideia, essas orientações que eu e um outro colega, o Alessandro, a gente faz, tem muitas pessoas que copiam exatamente, inclusive as mesmas imagens, e reproduzem como se fosse... Tem gente que copia as coisas da empresa, mas aí... Inclusive advogados, né? Então, o que a gente faz, assim... Eu geralmente notifico pela própria rede social, por favor, ou você retira ou refere a fonte, eu acredito a fonte, né? Claro que a questão de direito autoral, né? O próprio artigo 184 do Código Penal fala violar direitos do autor, então vai depender da vítima em querer processar o autor, exceto se houver lucro direto ou indireto, que aí tem uns parágrafos aí, não precisa nem de vontade da vítima. Que acontece hoje com a questão dos streamers ilegais, etc e tal, dos locais com livros ilegais, a questão do clique, né? Ou seja, não cobra nada, mas tem ali o clique que leva para uma outra página e cada clique o dono da página recebe um recurso, né? Doutor Emerson, para fechar, no fundo nós estamos falando aí de um bem jurídico novo, né? Imagino eu, que se chama segurança cibernética, né? Sobre o qual todos nós hoje em dia precisamos estar preocupados e cautelosos. Na verdade, é um bem jurídico que não é novo, mas ele está em latência, né, por assim dizer, e cada vez mais, e não só do ponto de vista pessoal, mas hoje empresarial, né? A gente vê grandes players hoje do mercado que tem aí frameworks de segurança cibernética já bem definidos, mas pequenos e médios ainda sofrem muito porque eles não querem investir na questão de segurança cibernética e deixam isso para quando acontecer o problema. Então, tratam o problema depois de acontecido. Isso é um grande erro, né? Por isso que eu acho que é importante hoje as pessoas se atentarem ao mínimo, né, ao óbvio da questão de segurança cibernética, que são os procedimentos. Não tem software, não tem equipamento, mas me ater a aspectos procedimentais de segurança, desde o ponto de vista pessoal, questão de e-mails, né? E-mail, senha. Quantas pessoas usam a mesma senha para várias redes sociais diferentes? Quantas pessoas deixam o telefone, que é o mesmo telefone de recuperação da conta, lá no perfil da empresa? Então, acho que esse é um tipo de coisa que a gente tem que parar um tempo, às vezes, e revisar. Dá uma cuidado. Doutor Emerson, obrigado. Como é que está hoje a missão como membro do Conselho Superior de Polícia? Ali onde estão a maior parte dos ex-chefes de polícia também, imagino. Sim, na verdade, como ex-chefe de polícia, somente eu, o doutor Ranolfo está aposentado, doutora Nadine como deputada, então... verdade, Então são outros conselheiros também que estão hoje ou na função de diretor ou... Qual é a função do Conselho Superior? Fazer julgamentos de processos que tratam desde a entrada do policial, ou seja, a gente faz julgamentos da vida pregressa de pessoas que querem entrar na Polícia Civil, a questão dos estágios probatórios a cada período de 6 meses, a questão da avaliação para promoção, então a gente avalia se a pessoa está apta a entrar numa lista de promoção, desde julgamentos de processos, né? Ou seja, a instauração de processo administrativo e o julgamento do processo administrativo no final. Bem. Obrigado, doutor. Sucesso aí na caminhada. Obrigado por essa bela contribuição. Esse tema é latente, que é a expressão que tu usaste realmente, né?
para a polícia e para qualquer cidadão comum, né? Sim. Crimes cibernéticos. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bem. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom final de semana. Outro olhar. Apresentação: Kleber Benvenu.